No início, quando o mundo era novo, havia um lindo jardim chamado Éden. Estava repleto das flores mais coloridas, das frutas mais suculentas e dos pássaros mais alegres. Neste jardim, Deus criou as duas primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no jardim era como um dia interminável de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploraram este lugar maravilhoso, conversando com os animais, descansando à sombra de árvores magníficas e saboreando as frutas mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, uma se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva apenas uma regra: não comam do fruto desta árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma cobra sorrateira se aproximou de Eva. Sussurrava um pensamento tentador: coma a fruta e você será tão sábio quanto Deus. Você saberá a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia tão atraente, tão deliciosa, e a promessa de sabedoria era muito atraente. Eve estendeu a mão, pegou a fruta e deu uma mordida. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram a fruta, seus olhos se abriram de uma forma que não esperavam. Eles viam as coisas de maneira diferente e percebiam que haviam desobedecido a Deus. Eles sentiram medo e vergonha, emoções que nunca haviam conhecido na felicidade do jardim. Quando Deus soube o que eles haviam feito, ficou profundamente triste com a desobediência deles. A consequência era clara: não podiam mais permanecer no Éden. Sair do jardim foi difícil. Os portões do Éden fecharam-se atrás deles. Pela primeira vez, sentiram a dor da dureza da vida. Fora do Éden, o mundo era acidentado e indomável. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero: como cultivar alimentos, construir abrigos e sobreviver aos elementos. A vida não era mais uma série de descobertas alegres, mas uma luta pela sobrevivência. Neste novo mundo, eles experimentaram todo o espectro da vida: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Eles se tornaram pais, criando filhos que formariam família própria, espalhando-se por todo o país. Durante sua jornada, Adão e Eva descobriram sua própria força e resiliência. Eles enfrentaram cada desafio com sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a valorizar os momentos fugazes da vida. Eles ensinaram aos filhos as histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de conviver com as consequências de suas ações. Na pacata cidade de Belém, nasceu uma criança chamada Jesus, filha de Maria, uma donzela simples, e de José, um humilde carpinteiro. Este não foi um nascimento comum. Os profetas previram a sua vinda, anunciando-o como Messias, o farol da esperança e da luz para a humanidade. Antes de continuarmos, vou pedir para vocês, que acreditam na palavra de Deus e que querem espalhar ela para mais pessoas, deixarem o like e se inscreverem no canal. Isso irá ajudar muito. Então vamos à história. À medida que os boatos sobre este nascimento milagroso se espalhavam, o rei Herodes, sentindo que o seu trono estava em risco, ordenou um massacre brutal de crianças inocentes. Guiados por sonhos divinos, Maria e José fugiram com o menino Jesus para o Egito. Quando o menino, Jesus, já demonstrava uma sabedoria incrível. Com apenas 12 anos, ele debateu as escrituras com os estudiosos do templo, deixando-os maravilhados. No entanto, foi apenas aos 30 anos que iniciou o seu ministério público transformador. Ele escolheu 12 discípulos diversos, desde pescadores a cobradores de impostos, para acompanhá-lo numa missão que alteraria o curso da história. Os milagres que ele realizou foram surpreendentes. Curou enfermos, deu visão aos cegos, transformou água em vinho e até ressuscitou mortos, provando seu poder divino. Seus ensinamentos, enraizados no amor, no perdão e na fé, atraíram multidões. Ele falou em parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades profundas, tornando o divino compreensível. Mas a sua crescente influência foi vista como uma ameaça pelos líderes religiosos e pelo estabelecimento romano. Eles conspiraram contra ele, manipulando um de seus discípulos mais próximos, Judas, para atraí-lo por apenas 30 moedas de prata. Os acontecimentos que se seguiram foram rápidos. Jesus enfrentou falsas acusações, foi entregue a Pôncio Pilatos, e contra o julgamento do próprio Pilatos, foi condenado à morte por crucificação. Na cruz, depois de suportar horas de dor e ridículo, Jesus pronunciou as palavras comoventes: Pai, perdoa-lhes, demonstrando seu amor e misericórdia ilimitados. Seu corpo foi levado e colocado em um túmulo, selado por uma grande pedra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou,
Apareceu aos seus discípulos e a muitos outros durante 40 dias, restabelecendo os seus ensinamentos e enfatizando a importância da fé. Ele então ascendeu ao céu, mas não sem deixar para trás a promessa do Espírito Santo, um guia divino para todos os crentes, que mais tarde se tornaria a base do cristianismo. Muito tempo atrás, quando o mundo era ruim e malvado, tinha um homem chamado Noé. Ele não era igual aos outros. Noé tinha um coração bom e vivia uma vida de bondade em um mundo cheio de bagunça e maldade. A terra estava cheia de pessoas que só pensavam em si mesmas e eram cruéis, fazendo mal e tristeza. Mas Noé era diferente. Ele se importava com os outros e vivia direitinho, se destacando em um mundo de problemas. Um dia Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Deus estava triste com o jeito da terra. Deus decidiu mandar uma chuva muito grande para limpar tudo, mas Deus viu a bondade de Noé e quis salvar ele, sua família e os bichinhos da terra. Deus mandou Noé fazer um barco enorme, uma arca que cabia sua família e um lugar seguro para os bichos, mesmo que os outros não acreditassem e rissem dele. Noé trabalhou muito fazendo a arca gigante. Em um dia muito especial, 2 de cada tipo de bicho começaram a chegar: leões, elefantes, passarinhos e até bichinhos pequenos. Eles foram para a arca como se alguém estivesse mostrando o caminho, prontos para ficar protegidos da chuva que ia chegar. Então a chuva começou. Ela foi de uma garoinha até uma chuvarada, cobrindo a terra com água. Dentro da arca, Noé, sua família e os bichos ficaram boiando em cima da água, agitado, com os barulhos dos bichos. Noé e sua família tinham um trabalho enorme de cuidar deles, dando comida e carinho para cada bichinho durante o tempo na arca. Depois de muitos dias, Noé soltou uma pomba para ver se tinha terra seca. Na primeira vez ela voltou sem nada, mas na segunda vez ela trouxe um galho de oliveira, mostrando que a terra estava perto e a água estava baixando. Depois a arca parou em cima de uma montanha e a água foi sumindo devagar. Noé abriu a arca soltando os bichos e sua família de volta ao mundo novo e limpo. Deus prometeu que nunca mais ia mandar uma chuva assim de novo. Deus fez um arco-íris no céu. Era um sinal bonito de esperança, começando uma nova história para Noé, sua família e todos os bichos da terra. Obrigado por assistir. Você já ouviu falar de Sansão? Ele foi um menino muito forte que viveu há muito tempo, quando um povo chamado Filisteus mandava em tudo. Sansão nasceu de um jeito especial, porque um anjo falou para a mãe dele que ele ia ser um presente de Deus. O anjo também disse que Sansão tinha que seguir uma regra: nunca cortar o cabelo. Sabe por quê? Porque o cabelo dele era o segredo da sua força. Se alguém cortasse o cabelo dele, ele ficaria fraco. Sansão cresceu e ficou famoso por ser muito forte. Ele fazia coisas incríveis, como lutar com um leão enorme e vencer. Ele usava as mãos para abrir o leão, como se fosse um papel rasgado. Todo mundo ficava impressionado com o que ele fazia. Eles sabiam que ele tinha um poder especial de Deus. Sansão vivia muitas aventuras, mas também passava por momentos difíceis. Ele tinha que lutar contra os filisteus, que eram muito maus com o povo de Israel. Uma vez, Sansão ficou tão bravo que pegou um osso de burro e usou para bater em 1000 soldados filisteus. Ele era muito forte mesmo. Todo mundo sabia que era um presente de Deus. Mas Sansão teve um problema grande que ele não esperava. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os filisteus descobriram e usaram Dalila para enganar Sansão. Eles queriam saber o segredo da sua força. Dalila tentou muitas vezes descobrir e, no final, Sansão contou a ela sobre o seu cabelo. Ele disse que se o seu cabelo fosse cortado, ele perderia a força. Uma noite, enquanto Sansão dormia, Dalila cortou o cabelo dele por um filisteu. Quando ele acordou, ele estava fraco. Os filisteus o pegaram fácil, foram duros e cruéis com ele. Eles furaram os olhos dele e o prenderam na cadeia.
Foi a parte mais triste da vida de Sansão. Mas na cadeia, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. E junto com ele, a sua força estava voltando. No seu momento mais heróico, Sansão estava em um templo cheio de filisteus. Ele orou a Deus pedindo força uma última vez. Com toda a sua força, ele empurrou as colunas enormes do templo. O templo caiu, destruindo os seus inimigos e ele mesmo também. A vida de Sansão nos ensina uma lição muito importante sobre as consequências das nossas escolhas e a força de... Era uma vez, em um lugar muito longe, um homem muito bom chamado Jesus. Ele era um mestre que ensinava às pessoas sobre o amor de Deus e como fazer coisas boas. Jesus era muito sábio e fazia coisas incríveis, chamadas milagres. Muita gente queria ouvir o que ele dizia. Um dia, Jesus viu que tinha muita gente querendo escutar ele. Então ele subiu em um morro, para que todo mundo pudesse ver ele e ouvir ele bem. Os seus amigos mais queridos, chamados discípulos, foram junto com ele. Foi nesse morro que Jesus falou uma das coisas mais bonitas que ele já disse, chamada o Sermão da Montanha. Jesus começou o seu sermão com algo chamado de bem-aventuranças. Essas eram palavras de carinho, que ele disse para as pessoas que às vezes eram esquecidas ou que sofriam muito. Ele disse coisas como: Deus ama muito as pessoas que são humildes, porque elas vão morar no céu com ele. E Deus ama muito as pessoas que são boazinhas, porque elas vão receber muitas coisas boas. Ele estava ensinando que Deus cuida de todos. Principalmente daqueles que se sentem tristes, sozinhos ou que são maltratados. Depois Jesus falou sobre como era importante amar os outros. Até mesmo as pessoas que não gostam da gente. Ele disse que em vez de brigar com as pessoas que nos machucam, devemos ser amigos e perdoar elas. Essa era uma coisa nova para muita gente, porque elas só eram legais com quem era legal com elas. Jesus também ensinou sobre ser sincero, sobre não ficar preocupado demais com as coisas e sobre como Deus dá o que a gente precisa. Ele falou sobre a importância de não falar mal dos outros e sobre tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. Isso ele chamou de regra de ouro. Ele disse que amar a Deus e amar as outras pessoas são as coisas mais importantes que ele queria que a gente aprendesse. Ele queria que a gente entendesse que o amor é mais importante do que só obedecer regras. Quando Jesus terminou o seu sermão, as pessoas ficaram admiradas, porque elas nunca tinham ouvido ninguém falar assim antes. As palavras de Jesus eram cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha ainda é muito importante hoje, porque ele nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros. Ele nos mostra que ser humilde, cuidar e amar é o que nos faz realmente felizes e nos deixa mais perto de Deus. Era uma vez, na terra de Israel, tinha um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um menino comum. Ele tinha um trabalho especial de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele ficava de dia e de noite nos campos vendo se elas estavam bem. Não era uma tarefa fácil, ainda mais quando tinha perigo. Leões e ursos às vezes queriam pegar as ovelhas, mas Davi era valente só com seu bastão e sua tiradeira. Ele lutava contra eles protegendo seu rebanho. Quando ele estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar sua harpa. Ele tocava tão bonito que até os passarinhos paravam para ouvir. Um dia um homem sábio chamado Samuel foi na casa de Davi. Deus tinha falado para Samuel que Davi ia ser o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi. Isso quer dizer que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito longe, um problema grande estava crescendo. Os israelitas e seus inimigos, os filisteus, estavam se preparando para a guerra. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso.
Todo dia Golias desafiava os israelitas a mandar um guerreiro para lutar contra ele, mas todos estavam com muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam com o exército israelita. Quando viu Golias, ele não acreditou que todos tinham medo. Ele, Davi, disse que ia lutar contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, ele vai me proteger agora. O rei deu para Davi uma armadura, mas era muito pesada, então Davi decidiu usar só sua atiradeira e algumas pedras. Enquanto Golias vinha para atacar, Davi pegou uma pedra, colocou na atiradeira e girou com toda a força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi ganhou. A coragem de Davi mostrou que não importa o tamanho que você tem, você pode vencer desafios grandes com fé e coragem. E aquele menino Davi ia virar um dos maiores reis de Israel. Era uma vez, na terra de Israel, tinha um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um menino comum. Ele tinha um trabalho especial de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele ficava de dia e de noite nos campos vendo se elas estavam bem. Não era uma tarefa fácil, ainda mais quando tinha perigo. Leões e ursos às vezes queriam pegar as ovelhas, mas Davi era valente só com seu bastão e sua atiradeira. Ele lutava contra eles protegendo seu rebanho. Quando ele estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar sua harpa. Ele tocava tão bonito que até os passarinhos paravam para ouvir. Um dia um homem sábio chamado Samuel foi na casa de Davi. Deus tinha falado para Samuel que Davi ia ser o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi. Isso quer dizer que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito longe, um problema grande estava crescendo. Os israelitas e seus inimigos, os filisteus, estavam se preparando para a guerra. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso. Todo dia Golias desafiava os israelitas a mandar um guerreiro para lutar contra ele, mas todos estavam com muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam com o exército israelita. Quando viu Golias, ele não acreditou que todos tinham medo. Ele, Davi, disse que ia lutar contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, ele vai me proteger agora. O rei deu para Davi uma armadura, mas era muito pesada, então Davi decidiu usar só sua atiradeira e algumas pedras. Enquanto Golias vinha para atacar, Davi pegou uma pedra, colocou na atiradeira e girou com toda a força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi ganhou. A coragem de Davi mostrou que não importa o tamanho que você tem, você pode vencer desafios grandes com fé e coragem. E aquele menino Davi ia virar um dos maiores reis de Israel. Era uma vez, em uma pequena cidade chamada Ramá, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era uma mulher de fé profunda, mas estava triste porque ela não podia ter filhos. Ana orava constantemente pedindo a Deus a bênção de ser mãe. Em uma de suas visitas ao templo, ela fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu as orações sinceras de Ana. Em sua misericórdia, abençoou-a com um filho. E assim, Samuel nasceu. Ana cumpriu sua promessa a Deus, e quando Samuel ainda era muito jovem, o levou ao templo para ser dedicado ao serviço divino. Ele cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli, aprendendo sobre a importância da adoração e do serviço a Deus. No entanto, a história também envolve a triste realidade dos pecados cometidos pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes no templo. Eles desonravam a Deus e desrespeitavam as ofertas sacrificiais. O comportamento deles trouxe a ira divina sobre a casa de Eli. Samuel era especial, pois desde criança ouvia a voz de Deus e ajudava no templo.
Em uma noite, Deus chamou Samuel 3 vezes enquanto dormia. E Samuel, quando ouvia a voz, pensava que era Eli chamando-o e foi até o quarto onde estava Eli. Na segunda vez, a mesma coisa aconteceu e ele voltou até Eli. E Eli percebeu que era Deus falando com Samuel. Então, Eli disse a Samuel para responder a Deus e dizer: Fala, Senhor, teu servo te ouve. E assim, Samuel fez e respondeu para Deus: Fala, Senhor, teu servo te ouve. E Deus falou: Eu farei com o povo de Israel algo terrível que todos os que ouvirem a respeito ficarão apavorados, e farei contra Eli tudo o que disse sobre a família dele do começo, pois ele estava muito triste com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, porque eles estão sendo desobedientes. Samuel não sabia como agir e falar para o profeta Eli, a quem ele servia. Porém Eli disse que poderia lhe contar tudo e não esconder nada dele. E Samuel falou para Eli que somente fez o que ele tinha mandado, e Deus falou para ele da seguinte forma: Deus me disse que iria tirar os seus filhos e também o seu sacerdócio. Ele me disse que é porque você sabia dos pecados dos seus filhos e não fez nada para o bom Deus, e a sua família pagará o preço por desonrar a ele. E Eli ficou muito triste e assustado e falou: Que Deus faça o que é bom aos seus olhos. E em um certo dia, esta primeira profecia de Deus para Samuel se cumpriu e a tristeza atingiu a casa de Eli e ao povo de Israel, onde aconteceu uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Israel, onde os filisteus venceram. E nesta guerra, Eli acabou perdendo os seus 2 filhos. Quando ele soube desta notícia, ele caiu no chão, ficou muito triste e morreu, e a glória do Senhor deixou Israel aquele dia. E Samuel cresceu em força e cada vez mais sábio, fazendo tudo o que Deus ordenava, e assumiu o papel de liderança como juiz e profeta de Israel. Com Samuel à frente, Israel começou a experimentar vitórias sobre seus inimigos. Samuel conduziu o povo em arrependimento e adoração a Deus. Sob sua liderança, as batalhas foram vencidas e a presença de Deus tornou-se evidente. Samuel era um líder justo e temente a Deus, restaurando a conexão entre Israel e o Senhor. Durante os anos de sua vida, Samuel foi profeta, juiz e um líder sábio na velhice. O povo de Israel pediu um rei e Samuel, o profeta, buscou a orientação de Deus. Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências. Deus indicou que enviaria um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser ungido como rei. Saul era corajoso e valente, e foi escolhido por Deus. Ele liderou Israel em vitórias contra os filisteus. Porém, em uma certa ocasião, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel, orientado por Deus, tirou o reinado de Saul. E depois, novamente orientado por Deus, ele foi atrás de um menino pastor, chamado Davi, e o ungiu como rei. Esta parte da Bíblia nos ensina que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, sobre ter uma liderança justa e a importância de seguir os caminhos de Deus. Pois Samuel não apenas ouviu a voz de Deus, mas também foi corajoso o suficiente para agir conforme sua vontade, moldando o destino de Israel. Era uma vez um homem muito bom chamado Jonas. Ele morava em uma cidade onde as pessoas gostavam muito dele, porque ele era muito sábio e ajudava todo mundo. Jonas também gostava muito de Deus e conversava com ele todos os dias. Um dia, Deus falou com Jonas e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você precisa ir para uma cidade chamada Nínive e dizer para as pessoas de lá que elas estão fazendo coisas muito ruins e que eu vou destruir a cidade se elas não pararem. Mas Jonas ficou com medo e não quis ir para Nínive.
Ele achou que as pessoas de lá não iam ouvir ele e que iam ser más com ele. Então, ele resolveu fugir de Deus e pegou um navio para outro lugar. Mas Deus viu que Jonas estava fugindo e ficou triste. Ele mandou uma tempestade muito forte no mar, que balançou o navio todo. Os marinheiros que estavam no navio ficaram com muito medo e se perguntaram quem tinha causado aquela tempestade. Enquanto isso, Jonas estava dormindo no fundo do navio, sem saber do perigo. Os marinheiros jogaram uns palitinhos para ver quem tinha culpa da tempestade e o palitinho caiu em Jonas. Eles foram acordar ele e perguntaram: "Quem é você? O que você fez para deixar Deus bravo assim?" Jonas contou que ele estava fugindo de Deus, porque não queria ir para Nínive. Ele disse: "Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Foi Deus quem mandou essa tempestade por causa de mim." Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar, mas eles viram que a tempestade estava cada vez pior. Eles pediram desculpas para Jonas e para Deus e jogaram Jonas na água. Logo que Jonas caiu no mar, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram impressionados e prometeram que iam adorar o Deus de Jonas. Jonas pensou que ia morrer afogado, mas Deus mandou uma baleia enorme para engolir Jonas. Dentro da barriga da baleia, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Lá era muito escuro e molhado, mas Jonas não desistiu. Ele orou para Deus e pediu perdão. Ele disse que ia obedecer a Deus e ir para Nínive. Deus ouviu a oração de Jonas e mandou a baleia cuspir ele na praia, perto de Nínive. Jonas ficou muito feliz e agradeceu a Deus. Ele sabia que tinha que cumprir sua missão. Jonas entrou na cidade de Nínive e começou a falar para as pessoas que elas tinham que mudar de vida, porque Deus ia destruir a cidade em 40 dias. Ele contou para elas tudo o que tinha acontecido com ele no navio e na baleia. As pessoas de Nínive ouviram Jonas e ficaram com medo. Elas resolveram parar de fazer coisas ruins e pedir perdão para Deus. Quando os 40 dias passaram, Jonas foi para o deserto e ficou esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele achava que Deus ia destruir a cidade mesmo assim, porque as pessoas de Nínive tinham sido muito más. Mas Deus viu que as pessoas de Nínive tinham mudado de coração e tinham se arrependido. Ele ficou com pena delas e decidiu não destruir a cidade. Ele ficou feliz porque as pessoas tinham aprendido a lição. Mas Jonas ficou bravo com Deus. Ele não entendeu porque Deus tinha perdoado uma cidade que tinha sido tão ruim. Ele achava que Deus tinha sido injusto com ele. Deus quis ensinar Jonas sobre como amar as pessoas. Ele fez uma planta bonita crescer para dar sombra para Jonas do sol quente. Jonas gostou muito da planta, mas no dia seguinte, Deus mandou um bichinho comer a planta e ela morreu. Jonas ficou com muito calor e muito triste. Deus perguntou para Jonas se ele estava triste por causa da planta. Jonas disse que sim. Deus então disse: "Você ficou triste por causa de uma planta, mas eu fiquei triste por causa de todas as pessoas em Nínive, especialmente as crianças e os bichinhos. Eles erraram, mas merecem uma chance de melhorar. Eu amo todas as pessoas e quero que elas sejam boas e felizes." A história de Jonas nos ensina sobre ser obediente e perdoar. Mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, elas podem mudar e ser boas de novo. Deus ama todos.